Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu e meus amigos vamos apresentar a vocês a teoria do conhecimento através de Aristóteles. Para começar, vamos entender o que é lógica e conhecimento. A lógica é uma ferramenta essencial para a aquisição do conhecimento, pois permite organizar ideias de forma coerente e evitar conclusões erradas. O conhecimento é a compreensão da realidade construída por meio da razão, da observação e da análise. Tudo aquilo que pode ser pensado e discutido com base na lógica e nos fatos pode ser conhecido. Esse processo ocorre por meio do raciocínio lógico e da argumentação bem estruturada. A lógica, especialmente quando usada na realidade, como na lógica material, é um método eficaz para alcançar o conhecimento verdadeiro. No entanto, há obstáculos que dificultam esse processo, como argumentos mal formulados, informações falsas e a confusão entre validade e verdade. Por isso, é importante desenvolver uma boa noção lógica para conhecer com clareza a segurança. Bom, agora iremos falar um pouco sobre as críticas de Aristóteles sobre o mundo das ideias. Mas antes vamos entender um pouco sobre a teoria das ideias de Platão. A teoria das ideias proposta por Platão divide a realidade em dois níveis distintos: o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é aquele que percebemos por meio dos cinco sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar, e é caracterizado pela instabilidade, imperfeição e constante mudança. Por essa razão, Platão considera que tudo o que percebemos com os sentidos é apenas uma aparência, uma sombra da realidade verdadeira. Nesse mundo, o ser está sempre em devir, ou seja, em processo de transformação, e o conhecimento que extraímos dele é incerto e passageiro. Esse tipo de saber, baseado nas percepções sensoriais e nas crenças comuns, é chamado por Platão de doxa, o que significa opinião. A doxa não é confiável, pois se apoia em informações mutáveis e ilusórias. Em oposição ao mundo sensível, Platão propõe a existência do mundo inteligível, também conhecido como o mundo das ideias ou das essências. Esse é o domínio da verdadeira realidade, onde estão as formas perfeitas, eternas e imutáveis de todas as coisas. Por exemplo, enquanto no mundo sensível vemos árvores diferentes entre si e imperfeitas, no mundo inteligível existe a ideia perfeita de árvore, da qual todas as árvores do mundo material são apenas cópias imperfeitas. Esse mundo só pode ser acessado por meio da razão, através de um processo de reflexão filosófica chamado de dialética. O conhecimento obtido por esse caminho é chamado de episteme, ou seja, o conhecimento verdadeiro e necessário que está acima das opiniões e das aparências. Platão afirmava que a alma humana, antes de nascer, habitava um mundo inteligível e contemplava as ideias em sua forma pura. Ao encarnar, a alma esquece esse conhecimento, mas é capaz de relembrá-lo por meio do raciocínio e da busca filosófica. Essa é a chamada teoria da reminiscência. O objetivo da filosofia, portanto, é ajudar a alma a se libertar das ilusões, dos sentidos e a retornar ao conhecimento das ideias eternas, principalmente da ideia suprema, o bem. Essa ideia é um princípio de todas as outras, e ao compreendê-la, o ser humano se aproxima da verdadeira sabedoria. Em resumo, Platão constrói uma teoria do conhecimento baseada na distinção entre doxa e episteme. E essa distinção está fundamentada na existência de dois planos da realidade, um ilusório e outro real. Conhecer para Platão é voltar-se para o mundo das ideias e romper com enganos das aparências. Esse é o caminho da libertação filosófica. Aristóteles criticou a de Platão, especialmente a separação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Para Aristóteles, essa divisão é desnecessária, pois a realidade é uma só. Não existe um mundo separado onde habitam formas perfeitas. As essências estão presentes nas próprias coisas do mundo físico, que podem ser observadas, estudadas e compreendidas. Ao contrário de Platão, que acreditava que o sentido nos engana e que o verdadeiro conhecimento está nas ideias eternas acessíveis pela razão, Aristóteles afirmava que todo conhecimento começa pelos sentidos. A percepção sensorial nos fornece a base da experiência. Através da repetição dessas experiências, formamos memórias e, a partir delas, desenvolvemos a capacidade de compreender padrões e generalizações. Esse processo leva ao conhecimento científico. Para Aristóteles, mesmo que cada objeto no mundo físico seja único e esteja sujeito a mudanças,
é possível identificar elementos universais nele. Por exemplo, todas as cadeiras têm algo em comum, que nos permite reconhecê-las como cadeiras, mesmo que tenham tamanhos, formas e materiais diferentes. Isso mostra que a essência não está separada da matéria, mas sim contida nela. Assim, a forma ou ideia de uma coisa não está no mundo metafísico, como dizia Platão, está na própria coisa. Além disso, Aristóteles concebe a mudança como parte natural da realidade. Ele entende que todo ser tem uma potência e uma atualização. Por exemplo, uma semente tem a potência de se tornar uma árvore. Quando essa transformação acontece, não há contradição, e sim o desenvolvimento daquilo que já estava contido na essência do ser. Portanto, para Aristóteles, conhecer é partir do particular da experimentação, passar pela observação e análise e chegar ao universal, por meio do raciocínio. O mundo concreto é o local do conhecimento e da verdade, e não uma ilusão a ser superada. Para ele, esse processo é dividido em 4 etapas, e começa pelas sensações, que são o ponto inicial da experiência. A partir dessas sensações repetidas, formamos memórias, que nos permitem reconhecer padrões. Com base nas memórias, desenvolvemos a essência racional, onde o intelecto é capaz de identificar elementos universais presentes nos objetos particulares, chegando assim à compreensão da essência de cada ser, aquilo que define sua natureza e finalidade. Por fim, a etapa do aperfeiçoamento, em que o conhecimento se torna mais sólido, refinado e sistemático, permitindo ao ser humano desenvolver ciência, arte e sabedoria. Falando um pouco agora sobre o empirismo aristotélico, ele refere-se à filosofia de Aristóteles, que enfatiza a importância da experiência sensorial e da observação do mundo natural como base para o conhecimento. Contrário ao racionalismo, que prioriza a razão e a dedução, o empirismo aristotélico defende que o conhecimento se adquire através da experiência, da observação e da coleta de dados do mundo real. Dentre as principais características do empirismo aristotélico está o ênfase na experiência, onde Aristóteles acreditava que a experiência sensorial é a fonte primária de conhecimento. Através dos sentidos, obtemos informações sobre o mundo que nos cerca, e essas informações são a matéria-prima para a construção do conhecimento. Aristóteles utilizou o método indutivo, partindo da observação específica para chegar a conclusões gerais. Por exemplo, ao observar vários objetos caindo, ele poderia concluir que todos os objetos caem em direção à Terra. A rejeição do inatismo, onde o filósofo discordava da ideia de que possuímos conhecimento inato. Para ele, a mente humana é como uma tábula rasa, no nascimento, e o conhecimento é preenchido através da experiência. A observação do mundo natural é onde ele dedicou grande parte de seus estudos. A observação do mundo natural classificando plantas, animais e fenômenos naturais. Essa abordagem empírica o levou a desenvolver teorias sobre a natureza e o universo, e a crítica ao racionalismo extremo, que embora Aristóteles valorizasse a razão, ele criticava o racionalismo excessivo, que negligenciava a importância da experiência. Ele defendia que a razão e a experiência devem trabalhar juntas para concluir um conhecimento sólido. Para Aristóteles, causa e explicação estão sempre ligadas. Isso significa que só conseguimos explicar algo de verdade quando sabemos qual é a sua causa, ou aitia. Em outras palavras, a investigação de Aristóteles busca responder à pergunta por quê? E para ele, essa pergunta só pode ser respondida corretamente quando identificamos as causas. Quando entendemos as causas de algo, também entendemos um aspecto da realidade. Para Aristóteles, as causas não são apenas ferramentas para o nosso pensamento. Elas são realidades que desempenham funções no mundo e nos ajudam a entender como as coisas realmente são. Assim, entender uma causa é entender uma parte da realidade. As causas estão relacionadas a elementos do mundo que explicam por que outros elementos são como são. Na filosofia de Aristóteles, a matéria e a forma são causas que estão dentro do objeto, causas intrínsecas. Já a causa eficiente, que é externa, é necessária para que ocorra uma mudança. Como ele diz, nenhuma mudança acontece sem essa causa, porque não podemos passar do potencial para o ato sem algo que já esteja em ato.
Por fim, a causa final é o propósito ou a razão de algo existir. Para Aristóteles, isso indica que todo processo de mudança tem um sentido positivo, que é um movimento em direção à forma e à realização dessa forma. Causa material. Aristóteles descreve a causa material como o item imanente de que algo provém e utiliza como exemplo o bronze de uma estátua e a prata de uma taça. Para Aristóteles, as coisas são chamadas de matéria pelo fato de exercerem uma função. E para Aristóteles, matéria é tudo aquilo que realiza a função de persistir e subjazer ao longo de um processo de devir. Refere-se ao processo de mudança e transformação. É por conta disso que Aristóteles utiliza a prata e o bronze como exemplo de causa material. A prata e o bronze persistem e subjazem ao curso de fabricação da taça e da estátua. Ambos existem antes do processo de produção, existem durante a produção e persistem ao fim do processo. Portanto, o sentido básico de causa material é aquilo de que algo é feito. Causa formal, Aristóteles retrata a causa formal como a forma e o modelo, isto é, a definição do aquilo que o ser é, e usa como exemplo o 2:1 e, em geral, a relação numérica. Aristóteles se refere ao conceito de forma como aquilo que faz algo ser o que é. Portanto, para Aristóteles, na maioria das vezes, quando se refere à causa formal, ele está se abordando a noção de essência, aquilo que a coisa é. Ou seja, é a qualidade ou elemento fundamental que identifica e distingue um indivíduo dentro de um grupo ou espécie. Por exemplo, a característica que faz de um cachorro e não outra coisa é o que o torna um membro da espécie cachorro. Sem essa característica essencial, ele não seria reconhecido como um cachorro. Causa eficiente. Aristóteles descreve tal causa como aquilo de onde provém a origem do movimento ou repouso, e usa como exemplo o pai em relação ao filho, aquele que determina quem produziu em relação ao produzido e aquele que realiza a mudança ao que se muda. Conforme os exemplos, é perceptível que Aristóteles acredita naquilo que é o responsável inicialmente por originar um processo de devir, ou parar. Ou seja, algo que é a principal razão pela qual uma mudança ou transformação acontece. Dependendo de como olhamos para a situação, isso pode ser visto como a primeira ou a última causa do processo. Por outro lado, existe também o que chamamos de causa instrumental. Essa causa não é a que inicia a mudança, mas sim algo que ajuda ou colabora com a causa principal. Portanto, a causa instrumental depende da causa principal para que a transformação ocorra. Em resumo, a causa principal é o que dá início ao processo, enquanto a causa instrumental é o que ajuda esse processo a acontecer. Causa final. Aristóteles descreve a causa final como o fim, ou o objetivo pelo qual algo é feito. Por exemplo, quando alguém caminha para melhorar a saúde é o objetivo do caminhar. Assim, a causa final é o que motiva a ação. Ele também explica que a causa final é como um limite que torna as coisas possíveis de serem alcançadas. Por exemplo, o propósito do olho é ver. Esse objetivo é o que determina como o olho é formado e como funciona. Portanto, a causa final é o propósito ou objetivo principal de um objeto ou fenômeno. O homem em ato e em potência. A fim de fundamentar uma possível solução para o problema do movimento, que surgiu entre a disputa entre Heráclito, que defendia a momentaneidade e mudança constante de todas as coisas, e Parmênides, defendendo o oposto, a total imobilidade e imutabilidade inerente ao ser, Aristóteles criou a teoria do ato e da potência. Para o filósofo, ato e potência são princípios que explicam o movimento do ser, sendo o movimento a passagem do ser em potência para o ser em ato. Potência diz respeito à capacidade de ser, algo que já é. Por outro lado, a potência é definida como a capacidade de algo vir a ser, se transformar, evoluir ou regredir. O pensador também criou os conceitos de forma e matéria, sendo forma a essência do ser, o que faz ele ser quem é, a forma como a matéria é organizada. Já a matéria, a parte sensível do ser. Esta foi a nossa apresentação sobre o conhecimento em Aristóteles. Obrigada por assistir até aqui.
Tchau.